Fala pessoal, meu nome é Renato, vamos continuar então nosso conteúdo de movimento circular uniforme. Galera, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, o que seria um movimento circular uniforme? Nós lembramos do MRU. Vocês lembram que no MRU você se caracteriza pela velocidade constante, eu vou chamar de CTE, ok? Aí você, mas eu não sei o que é MRU. Galera, tem uma playlist só de MRU. Galera que não assistiu esse conteúdo ainda, dê uma assistida lá, dê uma pausinha nesse e assiste lá que você vai aprender, ok? Para depois vir para cá. Então o MRU ele tem essa característica principal, velocidade é constante, correto? Agora nós vamos ver o MCU, né? MCU é o movimento circular uniforme. O MCU ele vai ocorrer o que? Vai ocorrer numa circunferência, né? Como nós já vimos na aula anterior. Vimos o MC, na verdade, né? Só que o MC é uma especialidade do MC, é um tipo específico do MC, correto? E o que você tem que saber nele? Você tem que saber que ele vai ter uma velocidade escalar, que eu vou chamar de V, e ele vai ter uma velocidade angular, que eu vou chamar de ômega, ok? Então, pessoal, para poder ser MCU, tanto esse ômega, que é a velocidade angular, quanto esse V, que é a velocidade escalar, serão constantes, correto? Então serão constantes, pessoal, ok? Sabendo disso, a definição ficou aqui, ó. Todo movimento de trajetória circular em que a velocidade escalar linear ou angular é constante é diferente de zero, tá, pessoal? Tem que ser diferente de zero a velocidade, escalar ou angular. Se ocorrer isso, você vai estar se tratando do MCU, movimento circular uniforme, ou seja, V constante, ômega constante. Então, pessoal, vamos ver exemplos do MCU no cotidiano, ok? Pessoal, por exemplo, o relógio. Note que no momento que ele está girando, esse ponteiro maior que indica os minutos e esse ponteiro menor que indica as horas, nota que ele está realizando um movimento circular. Ou seja, tem a velocidade que vai percorrer por aqui e tem a velocidade que vai percorrer em função do ângulo. Velocidade em função do ângulo é velocidade angular e velocidade ao entorno do relógio a linear, o que está melhor explicado aqui, ó. Note que, vamos supor agora que em vez de ser no sentido horário, ele esteja percorrendo no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, ó. A velocidade sempre vai ser tangencial, né? Tangencial é que toca em um ponto só, né? A essa circunferência, ó. Aqui, ó, tocando num ponto só. Aqui, ó, tocando num ponto só. Aqui, ó, tocando num ponto só. E aqui também. Onde esse percurso daqui até aqui é o ΔS, com velocidade ômega, correto? E uma outra coisinha, se nós quisermos colocar, né, eu não coloquei porque não é o viés que eu estou falando aqui agora, essa variação de ângulo aqui, que seria o nosso φ, né? Que seria o que? O espaço angular. Ok? Um outro exemplo aqui, ó, uma polia. Correto? Pensa, por exemplo, um pedreiro que esteja puxando, esteja no último andar de um prédio em construção, esteja puxando um saco de cimento por meio de uma corda. Geralmente, né, eles usam para facilitar uma polia, correto? Então, essa polia está exercendo o movimento circular. Um outro exemplo, um pneu de um carro também está exercendo. Um outro exemplo também, o ventilador, no momento que ele está rodando. Está rodando quer dizer a hélice do ventilador, correto? Pessoal, agora que nós já vimos isto, vamos entrar então em aceleração centrípeta, ok? Ela é direcionada para o centro da circunferência.
Vamos ver um exemplo aqui então, pessoal. Primeiro, vamos pensar aqui, né? Deixa eu botar uma coisinha bacana aqui, né? Vamos pensar aqui numa circunferência. Ok? No momento que um corpo esteja passando aqui com a velocidade linear v, relembrando que seria tangenciando, né? Tocando em um ponto só, esta circunferência, correto? Você vai notar que para ele não derrapar para cá para fora, vai ter alguma força, puxando, meio que segurando o carro. E essa força, ela é direcionada para o centro, que será a força centrípeta. Nós ainda vamos falar dela. O que eu quero dizer? Que no momento que o carro reduz a velocidade para poder virar nesta curva aqui, note que ele vai ter uma aceleração. Essa aceleração vai estar o que? Direcionada também para o centro dessa circunferência, né? No qual o móvel esteja passando, no qual eu vou chamar de ACP, correto? Onde esse ACP é uma grandeza vetorial, certo? Aceleração centrípeta. Vamos ver um exemplo? Por exemplo aqui, pessoal, pensa nesse carro. Vou só colocar aqui o apontadorzinho, né? A laser. Pensa nesse caso aqui, o carro está andando por aqui. Daqui esse ponto até aqui no centro é o centro de rotação, que é o R. Concorda? Note que tem uma aceleração que meio que esteja segurando o carro aqui, né? No momento que ele vai reduzir a velocidade, a aceleração ela vai estar direcionada para o centro dessa circunferência, no qual nós vamos chamar de aceleração centrípeta, né? Conforme dissemos no exemplo anterior. Aqui, por exemplo, tem a aceleração centrípeta. Aqui, ó, tangenciando a circunferência, a aceleração tangencial. Fazendo a regra do paralelogramo, você vai traçar um vetor resultante, que seria a aceleração resultante, ok? Como é que nós calculamos a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, ela pode ser calculada por duas expressões, v ao quadrado sobre r ou ômega ao quadrado vezes r, onde o AC, como nós já vimos, é a aceleração centrípeta, correto? O v é a velocidade e o r é o raio dessa circunferência, ok? Ômega é a velocidade angular, né? Esse vzão é a velocidade escalar, r raio da circunferência, isso aqui é a aceleração centrípeta. Agora vamos ver a força centrípeta. Pessoal, lembra que eu falei agora há pouco, vou até voltar aqui certinho, que nós temos uma determinada circunferência, o móvel está tangenciando aqui nesse exato momento. Neste momento aqui, para ele virar e não derrapar, por exemplo, pensa um carro virando, contornando a curva do viaduto. O que você vai reparar aqui? Você vai reparar que vai ter meio que uma força puxando, segurando, não é puxando não, segurando o cara para esse ponto aqui, que eu vou chamar de FCP, correto? Você vai ter uma força FCP aqui, que é a força centrípeta, meio que segurando o carro, porque se ela não existisse, ocorreria meio que uma força oposta a ela, que é a força centrífuga. Eu vou chamar isso aqui de F-cent, que é a força centrífuga. É uma força que é oposta à força centrípeta, correto? Então, nesse carro, para o carro não estar derrapando, tem uma força meio que segurando ele aqui, que é a chamada força centrípeta, ok? Afinal, como calculamos ela? Pela segunda lei de Newton, nós sabemos que força resultante igual a massa vezes aceleração. Força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Como a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, nós podemos ter força igual a mv ao quadrado sobre r. Ou também podemos ter força igual a ômega ao quadrado vezes r, ok? Onde a CP já vimos que é a aceleração centrípeta, m é massa do corpo,
V a velocidade linear do corpo e o ômega é a velocidade angular. Correto? R raio da circunferência. Agora que nós já vimos isso, pessoal, vamos ver então período e frequência, ok? Então, pessoal, período e frequência. O período é o intervalo de tempo mínimo para que um fenômeno ciclo se repita. Por exemplo, pessoal, vamos pensar também de novo, novamente, na nossa querida circunferência. O móvel ele vai vindo com velocidade tangencial V aqui, né? Uma velocidadezinha escalar nesse caso. Correto? Tangenciando cada um desses pontos. Correto? Note que eu estou falando isso direto de propósito, para você aprender mesmo. Só que ele vai demorar um determinado intervalo de tempo para sair daqui, vir por aqui, ó, e voltar aqui. Esse intervalo de tempo é o que nós chamamos de período, que é o intervalo de tempo para poder dar uma volta completa. Correto? Um ciclo. Ok? Pode estar em segundo, minuto ou hora. No sistema internacional seria em segundo. Tudo bem, pessoal? A frequência é o inverso do período, ou seja, é o número de vezes que um fenômeno ocorre com certa unidade de tempo. O período acontece o quê? Por exemplo, ele deu uma voltinha aqui. Ocorreu o quê? O tempo necessário foi um período. Essa volta é chamada de uma frequência. O número de voltas em função desse tempo que ele demorou por cada período, cada cíclico, cada volta aqui, é chamado de frequência. E a frequência ela é calculada pela seguinte expressão: 1 sobre o período. Ela é o inverso do período. Onde, então, F é a frequência, T é o período. Ok? E agora que nós já vimos isso, você lembra que a equação do MRU, a principal era a equação do sorvete? Relembrando, se você não viu isso, vai na aula de MRU. Tem aqui no canal. S igual a S0 mais VT. Pessoal, agora que nós já vimos isso, nós vamos ver a função horária angular. Vai ser a função em formato angular. É o movimento, em vez de ser retilíneo, o movimento circular, então vai ter uma função específica da posição angular versus o período, versus tempo necessário para dar uma volta completa. Ok? Como é que ela é demonstrada? Φ, que é a posição angular final, igual a Φ0, a posição angular inicial, mais o ômega, que é a velocidade angular, vezes t. Onde Φ é o espaço angular final, Φ0 é o espaço angular inicial, ômega é a velocidade angular e o t é o determinado instante. Um instante necessário para dar uma volta completa.